a população tem conseguido começar a distinguir que muito daquilo que o Lula prometeu não está cumprindo. Vou dar um exemplo. O Lula prometeu. Hoje temos uma pesquisa recente aí da Paraná Pesquisas que já coloca uma projeção do que seriam aí as eleições de 2026 e traz alguns cenários. Eu vi ali colocando cenários até com o Tarcísio, até com a Michelle, mas o fato é que quando se coloca o presidente Bolsonaro, ele já aparece inclusive à frente do próprio presidente Lula e a insatisfação ela é muito grande. Então eu vejo, por exemplo, aqui que na região sul, na região sudeste, na região centro-oeste, essa insatisfação com o governo ela vai aí da ordem de mais de 50%, batendo quase 59% em algumas regiões, mas a gente olha que no Nordeste, na sua região, ainda persiste uma certa expectativa ou esperança com esse governo. Como é que você interpreta esses números? Que eu vejo aqui que apenas o Nordeste ainda majoritariamente se sente ainda esperançoso com esse governo, com quase 60% ainda de aprovação, pelo menos ali do regular e bom desse governo. Como é que você interpreta esses números, por favor? Gerson, nós estamos numa região de gente trabalhadora muito sofrida, com um índice reiterado de descaso das autoridades públicas. O meu orgulho é dizer que aqui em Alagoas, na nossa capital, Maceió, Bolsonaro ganhou. Aqui, a capital, ela tem um sentimento anti-Lula muito forte, mas não é só o sentimento, é pela ausência, pela ausência de políticas públicas eficientes dos governos anteriores do PT. Aqui em Alagoas, cada vez mais nós temos visto as pessoas decepcionadas com as promessas do Lula, que nunca estão se concretizando. E temos inúmeras delas. Por exemplo, aprovamos ontem no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, a Operação Carro-Pipa. Por que isso, em pleno século XXI, ocorre? É fruto dessa política reiterada que o PT tem de prestar assistencialismo continuado em vez de dar as ferramentas necessárias. Hoje, com tanto nível de informação das mais variadas formas, a população tem conseguido começar a distinguir que muito daquilo que o Lula prometeu não está cumprindo. Vou dar um exemplo. O Lula prometeu uma isenção do imposto de renda de 5 mil e a classe média, a classe trabalhadora estava ansiosa por isso. Ele mentiu. O Lula prometeu baixar os alimentos. Ele mentiu. Agora mesmo, para os refugiados da Venezuela, está liberando 50 gramas de carne. Olha que absurdo. Lula prometeu baixar imposto e cada vez mais as iniciativas do governo dentro da Câmara dos Deputados é para meter a mão no bolso da população. Lula, ele prometeu um mundo melhor para as pessoas e entregou o pior daquilo que poderia ser feito, que é a ausência de esperança. Então, aqui no Nordeste, aqui em Alagoas, a população está começando a perceber cada vez de forma mais concreta que o governo do Lula, o governo do PT, não está mudando a vida de ninguém para melhor. Pelo contrário, agora mesmo nós tivemos uma diminuição de pessoas com carteira assinada. Há uma baixa no quadritrimestre. Então, o que é que a gente pode esperar aqui do Nordeste em relação ao pleito presidencial vindouro? É que o Bolsonaro é um fenômeno popular que não passa, apesar de perseguido e massacrado de forma reiterada. Os caras perseguiram o Bolsonaro pela baleia, perseguiram o Bolsonaro agora por uma visita à embaixada,
perseguiram o Bolsonaro com um único objetivo, de restringir seu movimento pelo país e o enfraquecimento da direita. Eu posso dizer que o Nordeste ele vai dar as respostas necessárias, porque ele já pôde provar de novo o sabor do PT. E o sabor do PT tem sido cada vez mais amargo para essa população tão sofrida. De segunda a sexta, às 20 horas, horário de Brasília.